Em 2017 eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro, porque eu estava fazendo Ciências da Computação na UF. E eu morava numa república com mais 8 colegas, a maioria todos eram de computação, como eu. E eu tive uma entrevista com a minha família americana, que seriam os meus hosts no ano seguinte. Era a família que ia me receber na casa deles, porque eu ia fazer o meu intercâmbio nos Estados Unidos no ano seguinte, em 2018. E a gente teve uma chamada, eu, John e Diana, meu American Dad e American Mom, que me receberiam. A gente teve uma chamada de uns 30 minutos. E aquele momento foi a primeira vez na minha vida que eu de fato mantive uma conversa em inglês por meia hora com nativos, expressei as minhas opiniões, ouvi, entendi, respondi. Tudo rolou bem, natural, apesar de ter sido a minha primeira vez, eu tratei aquilo com extrema naturalidade, porque parecia que estava tudo muito tranquilo na minha cabeça. O inglês estava marinado há muito tempo já na minha cabeça para fazer aquilo. Depois que eu terminei a chamada e eu fechei o notebook, eu lembro de o meu amigo Matheus, que estava na sala jogando ou fazendo alguma coisa no computador dele, ele virar para mim e falou: "Caramba, mano, tá voando o inglês, né?" Ou algo assim, então, provavelmente mais carioca do que isso. E aí eu agradeci, falei: "Nossa, obrigado, né? Eu gosto muito, tá? Eu sempre gostei de inglês. Na escola sempre me esforcei para estudar bem inglês. Assisti todas as temporadas de The Walking Dead na minha adolescência, legendado em português, mas o áudio estava em inglês. Minha mãe também sempre me incentivou a estar próximo do inglês, então parecia que eu estava preparado para aquele momento, apesar de nunca ter frequentado o curso, nunca ter tido professor particular até então, só ter tido autonomia de buscar e ter tido também clareza de como línguas funcionam, porque eu já estudava japonês há 3 anos naquele momento. Eu tô te contando essa história pra falar da sensação que eu tive naquele momento. Caramba, eu nunca imaginei que eu de fato falava inglês. Tava ali tendo contato, indo bem nas provas, assistindo, estudando. E aí eu fui colocado numa situação que eu precisei falar e aí tudo aconteceu tão naturalmente que eu nem me surpreendi. Aquela foi a primeira vez que eu tive a sensação de que clicou, eu falo inglês, eu sou bilíngue. Alguns meses passaram, eu de fato fui para os Estados Unidos no dia 14 de janeiro de 2018 e no avião, indo para lá, eu assisti um filme no avião. Eu queria muito lembrar qual filme era, mas eu não me lembro. E aí eu coloquei áudio em inglês e legenda também em inglês. Eu creio que eu coloquei, na verdade, até porque era a única opção que tinha naquele voo, que era um voo americano. Nem tinha legenda em português, então só coloquei inglês com inglês. E eu também nunca tinha assistido um filme em inglês com inglês na legenda até então. E aí, na metade do filme, sei lá, 70%, eu falei: caramba, eu estou entendendo tudo. Outro clique que eu tive naquele momento. Eu não preciso mais da bengala do português. Acabou. Eu venci, zerei essa língua, aprendi o que eu tinha que aprender. Isso na minha ida pro intercâmbio, né? Eu fiquei lá, mas o curso que eu fui fazer lá já era um curso para falantes, a minha turma todos já falavam inglês, era um curso para pessoas avançadas mesmo. Eu não fui para fazer nada de iniciante para chegar lá e aprender do zero, né? O progresso é invisível, até que não é mais. Foi nesse momento, foi nesses episódios que isso aconteceu comigo no inglês. Na língua japonesa, isso aconteceu comigo um pouco mais tarde. Japonês é bem mais difícil, né? Eu estudo japonês desde 2014, estudo forte mesmo, com método, com material. Fui ao Japão em 2019, e eu fui ao Japão em 2019 com o programa Japonês Online como monitor dos alunos, para fazer pequenas traduções para os alunos na compra de um remédio, trocar um dinheiro na loja de câmbio, e coisas assim, resolver coisas básicas, não era nada demais. Me saí até ok, mas eu tive um clique diferente nessa viagem minha de 2019. Eu percebi, falta muito ainda. Eu não tô preparado, eu travo na segunda frase, tem buracos no meu aprendizado que eu ainda preciso correr atrás. Beleza. Passam-se mais alguns anos. Em 2023, eu decidi que eu ia prestar de novo o JLPT, que eu não prestava desde 2015, quando eu fiz o N5. E aí o JLPT é o exame de proficiência, para avaliar o seu desempenho na língua, para afirmar que você fala, né? Eu decidi prestar o nível 3, porque era onde a minha confiança me indicava que estava naquele momento. São 3 níveis, eu pensei, vou prestar o nível médio, né? E aí começaram os meus estudos para o JLPT. E já de 2023 para 2024, eu estava fazendo os simulados de escuta, Chokai, de listening do japonês,
E aí eu ouvia aquelas conversas e eu pensava, caramba, eu tô entendendo muito bem isso aqui. Mas japonês não é aquela língua que você estuda, 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 mas quando você dá play em algo de verdade, você não entende? Você pega um livro para ler e é só hieróglifo, né? Parece que nada faz sentido. Eu tive um clique reverso ali, falei, caramba, tá acontecendo. Eu tô entendendo. Ao longo de 2024 inteiro, fazendo os estudos pro JLPT-N3, eu tava me sentindo muito confiante. Eu tava percebendo, cara, o progresso do japonês foi invisível até aqui. Até que de repente não foi mais. Né? Prestei a prova, passei naquele nível da prova, isso no final do ano passado, em 2024, e em 2023 e também em 2024, em alguns momentos eu liguei para minha antiga professora de japonês que me deu aula lá atrás, em 2015, 2016, Shigeyo Yamamoto Sensei. E eu liguei para ela e ela fala pouquíssimo de português. E eu lembro que a gente passava um perrengue para se comunicar na época que a gente estudava juntos. E quando eu liguei para ela ano passado, por exemplo, a gente trocou maior ideia sobre trabalho, sobre vida, sobre casamento, sobre projetos. E chegou em 2025 a minha viagem de novo para o Japão. Fui mais uma vez para Tóquio com o programa japonês online, na Experiência Tóquio, a viagem anual que eles fazem. E eu desossei nessa viagem. Eu destruí no aeroporto, nos restaurantes, no fliperama. Tem uma hora que a máquina que eu tava tentando jogar tava dando algum problema de alguma coisa. Chamei o atendente, descrevi passo a passo o que tava acontecendo ali de problema e ó, só foi. Eu tava me sentindo muito confiante. A gente teve um encontro lá em Tóquio com a escola que o programa japonês online manda os alunos brasileiros quando eles vão fazer intercâmbio. A gente teve um jantar, um coquetel, foi super legal. E aí, cada uma das pessoas que estavam lá, alunos e nós monitores, a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre aquele dia em que a gente tinha feito trilha, visitado montanha, tinha tido aula experimental na escola e a gente compartilhou algumas das coisas. E aí, chegou a minha vez na roda ali de falar e eu compartilhei o que eu estava pensando. Eu até lembro que eu comecei a minha linha de raciocínio falando que hoje foi muito bom, porque no Brasil a gente não tem muitas oportunidades de falar com outras pessoas que falam japonês de fato, né? É muito mais raro. Aí eu comecei a minha frase, né? Jitsu wa borajiri de tanin ni nihongo de shaberu kikan nakanaka nai desu kedo, kikai nakanaka nai desu kedo. Eu comecei a falar, e aí nesse momento o diretor da escola que estava lá ouvindo a gente, ele... Josu desu, né? E ele teve aquela reação pra mim, a reação de, nossa, que legal. Ele não tinha tido aquela reação pras outras pessoas. E aquilo foi um boost de confiança pra mim gigantesco. Recentemente eu peguei um Uber aqui em São Paulo, inclusive, que entramos no Uber conversando, eu nem tinha percebido que a motorista era descendente de japonês. E aí ela tava aí falando sobre vida, sobre trabalho, eu falei do Japão, e ela falou, meu filho mora no Japão. Aí eu perguntei pra ela, você fala japonês? Nihongo ga dekiru no? Dekiru no? Ela, dekimasu. Nihongo shaberimasu ka? Shaberimasu. Mainichi majime ni benkyou shitemasu. Aí ela virou surpreendente, assim, a gente começou a trocar ideia, falamos de Tóquio, falamos de viagem, falamos de passeio. Fantástico. Eu sempre tive um pouco dessa sensação com o japonês, que, cara, é tão difícil, tão difícil, tão difícil, parece que eu nunca vou sentir que virou a chave um pouco. E aconteceu. Eu tô gravando esse vídeo pra te dizer que, embora o progresso pareça invisível, e ele vai parecer invisível por muito tempo, porque qualquer habilidade de longo prazo vai parecer invisível por muito tempo, apesar disso, a única coisa que você pode fazer para deixar de ser invisível é continuar fazendo, né? Tá sentindo que o progresso tá invisível? Parar não vai mudar essa realidade. Desistir de estudar não vai mudar esse resultado. Então, guardei isso na minha cabeça com muita resiliência e só continuei fazendo. E de repente o progresso deixou de ser invisível. Hoje eu faço simulados para o N2, que é o próximo nível do exame de proficiência. Eu entendo praticamente tudo legal da parte de escuta, que para mim era o meu ponto fraco. Leio textos inteiros, tô lendo os meus mangás que eu comprei no Japão em 2019 e que eu não tinha lido até o final até então por causa desse abalo de confiança. Parecia ser muito difícil. Hoje eu tô no trem e vou lá, tal, página após página após página, trato com muita naturalidade quando tem uma palavra nova, alguma coisa que eu não conheço. Esse vídeo é pra te dizer só pra continuar fazendo, porque eventualmente o progresso vai deixar de ser invisível. Não tem outra lógica, não tem como ser diferente, né? É impossível você continuar fazendo e fazendo bem
consertando os pontos fracos, aplicando o método, sendo curioso, buscando clareza e mantendo contato, não tem como o resultado eventualmente não deixar de ser invisível. Então só continua fazendo, tá bom? Algo semelhante acontece com exercícios físicos nesse aspecto. Vou fazer um comentário pessoal agora. Eu sempre fui muito magrinho, muito fininho. Os meus amigos, mesmo quando a gente era pequenininho, sei lá, 10 anos de idade, meus amigos já tinham 45, 50 quilos. Eu tinha 30 quilos. Eu sempre fui uma vareta. E aceitava que a realidade era essa. E mesmo treinando, eu sempre tive a sensação de que vou sempre continuar sendo uma vareta. Meu braço vai sempre continuar sendo fininho. Eu nunca vou deixar de ter um braço que é né? Reto. E de repente o meu braço deixou de parecer reto para mim. Isso aqui não é muito, mas o progresso é invisível até que não seja mais. E sabe o que é interessante? Eu já sou muito satisfeito com o meu corpo. Eu não almejo ficar gigantesco. Eu almejo continuar saudável, continuar forte para fazer as minhas coisas, quando eu precisar fazer uma mudança, carregar caixa, carregar cenário no teatro. A mensagem principal, final, para encerrar essa ideia é que a única coisa que você pode fazer quando você está sentindo que o progresso parece invisível, parece que você não enxergar, parece que você não consegue enxergar, é continuar fazendo, tá bom? Coisas incríveis acontecem quando você pratica habilidades muito difíceis por muito tempo, tá bom? Aprender idiomas vale a pena demais para você ter acesso a portas, experiências e outras coisas que você simplesmente não teria acesso se não falasse aquelas línguas. Vale a pena porque é difícil, é tudo de bom. Se você ainda não estuda inglês, se você ainda não tem acesso ao material de estudos para chegar até o mais avançado, vamos estudar juntos lá no Portal Nower. Vamos te acompanhar, vai ser um prazer te acompanhar para você ter um acesso a um material completo de estudos até as lições mais complexas. Você vai escutar muito, ter monitoria de acompanhamento, suporte para todas as dúvidas. E coloquei todo o meu coração, o melhor do que eu acredito, de método e de material, para que você chegue lá no mais avançado. Tá bom? Continue estudando porque vale a pena. Você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Se você não está inscrito nele ainda, se inscreva para continuar recebendo as minhas sacadas de estudos, continuar recebendo as minhas mensagens de motivação também. E aqui no meu canal também tem mais de 350 aulas de inglês já gravadas que eu fiz nos últimos anos. Continue fazendo, tá bom? Porque essa é a única coisa que está no seu controle.